sou Alex Bagé. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar hoje sobre o preparador físico do Grêmio, que é novo, pelo menos aqui nessa volta ao futebol brasileiro, que estava no futebol da Tailândia. Inclusive foi muito criticado quando o Grêmio anunciou o nome dele. O que o Grêmio tá querendo mudar o preparador físico, trazer alguém que estava na Tailândia? Eu vou falar sobre isso, sobre o Márcio Meira e sobre tudo que ele tá cuidando dos jogadores nesse tempo de pandemia. Antes disso, vou pedir aquele moral de sempre para você deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e espalhar nos grupos de WhatsApp aí, para que a gente mantenha sempre viva a resenha sobre futebol aqui no canal Alex Bagé. Bom, senhores, quando o Márcio Meira foi anunciado como novo preparador físico do Grêmio, teve uma certa celeuma, né? Muita gente em determinado momento questionava, poxa, por que tá se tirando o Rogerinho, né? O Rogério, que era já de muito tempo preparador físico do Grêmio, inclusive com passagens por seleção brasileira. E por que está se buscando o Márcio Meira, que é um preparador físico que está atuando no futebol da Tailândia? E aí muito se falou em cima disso, né? Bom, mas se falou muito do último trabalho que o Márcio Meira tinha feito, que realmente tinha sido no futebol da Tailândia, mas falou pouco, por exemplo, que ele já tinha passado por Botafogo, ele tinha passado por Flamengo, ele tinha passado por Fluminense, ele tinha passado pelo Atlético Paranaense. Então ele é um cara rodado já e um cara muito experiente para poder assumir um preparo físico com o tamanho da responsabilidade que tem no Grêmio. Porque a gente está falando de um clube que disputa Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, pelo menos essas 4 competições sempre garantidas dentro de um ano e mais, né? Com aquela cobrança o tempo inteiro para que se obtenha realmente resultados acima da média. Bom, eu coloquei lá no card do vídeo, na frente, algumas situações, por exemplo, eu falei em cartilha para os jogadores e eu falei principalmente na questão do departamento médico vazio. E esse é um ponto que nós temos que debater, falar, justamente porque é um ponto que dá sim para considerar como uma vantagem, como um benefício que o Grêmio vai ter em relação a outros clubes, por exemplo, que tem jogadores importantes dentro do departamento médico. Porque o Grêmio teve isso no ano passado, o Grêmio sofreu com lesões do Jeromel, com lesões do Kahneman, principalmente se falou muito da lesão do Jean-Pierre, que o Jean-Pierre jogou lá de setembro, ele acabou se machucando ano passado e voltou a jogar só agora em 2020. E o Márcio Meira, na entrevista que ele concedeu à Rádio Bandeirantes, ele colocou uma situação que ele desenvolveu uma cartilha para os jogadores. Ele passa essas recomendações dos exercícios de segunda a domingo. Então quando chega no domingo ele passa novos exercícios. Mas o que é o ponto aí? E que ele está conseguindo mensurar, e isso é muito importante nessa metodologia avançada de hoje do futebol. A gente sabe que o jogador que ele está em casa, mesmo que ele faça um trabalho apurado, mesmo que ele tenha uma academia dentro da casa dele, que ele possa usar algum equipamento do condomínio, mesmo que ele tenha um personal, ele não vai conseguir repetir grande parte dos movimentos que ele consegue repetir num treino normal para a prática do futebol. Mas o importante desse acompanhamento do Márcio Meira, preparador físico do Grêmio, e que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, é justamente que ele consegue fazer um acompanhamento de jogador para jogador. E mais, ele relatou também nessa entrevista da Rádio Bandeirantes que os jogadores estão entrando em contato com ele para tirar algumas dúvidas de determinado movimento. Então, segundo a palavra do preparador físico do Grêmio, Márcio Meira, ele está conseguindo ter no mesmo grupo um mesmo nível. É claro que as repetições de lances que acontecem dentro de campo não é possível fazer com esse trabalho à distância. Mas é muito importante esses 2 pontos que eu estou traçando aqui. Além dessa cartilha que ele desenvolveu para o acompanhamento dos jogadores, a palavra do preparador físico do Grêmio, Márcio Meira, é de que ele tem, nessa volta, depois da pandemia, os jogadores num processo muito parecido, numa linha muito parecida de desenvolvimento. Ele não vai ter, por exemplo, níveis técnicos tão diferentes nessa questão, principalmente do que esses jogadores conseguiram fazer nesse período de pandemia. E o ponto que eu considero fundamental, o departamento médico do Grêmio vazio, e claro que isso também dá um benefício substancial para esse momento em que se tinha uma transição de preparo físico, repito, de um trabalho que vinha sendo feito há muito tempo pelo Rogério Dias, o Rogerinho, e agora um trabalho que chega com o Márcio Meira. Então, só para destacar, muita gente falou nisso, de certa forma, até depreciando o trabalho desse profissional que chegava, dizendo que ele vinha de um futebol onde realmente não tem a mesma tradição do Brasil, que é o futebol da Tailândia. Mas ele passou por clubes aí como Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, conseguiu desempenhar um bom papel. Mas me chamou muita atenção isso.
Eu acredito que todos os clubes na volta, eles vão ter uma certa dificuldade. Agora é inegável que se o preparador físico está dizendo que ele conseguiu, junto com essa cartilha, trazer esses jogadores no mesmo nível, o grupo de um mesmo nível de preparação, e que ele tem ainda a vantagem de ter um departamento médico vazio, automaticamente a gente imagina que, dentre todos os possíveis problemas nessa volta da pandemia, o problema da preparação física seja um que o Grêmio não vai enfrentar, principalmente por ter jogadores recuperados e ninguém machucado nesse período de pandemia, tá bom? Márcio Meira é o nome dele, hein? Preparador físico do Grêmio. Deixa o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho aí para receber as notificações do canal. Resenha sempre, deixa que eu falo. Abraço, rapaziada, e todo mundo se cuidando aí, hein? Até a próxima.